Agora vamos à parte da fortuna na casa 12 do mapa de nascimento. A parte da fortuna ela é sempre positiva, ela é a união, ou seja, é um ponto de harmonia entre o Sol, a Lua e o ascendente. Então ela é sempre um ponto positivo do mapa. A parte da fortuna ela tem uma ligação com o mundo material, mas ela não é só material. Ela representa uma questão de progresso na nossa vida e está relacionado tanto ao signo quanto à casa. O signo da parte da fortuna tem uma relação à maneira como nós vamos fazer isso, ou seja, traços da nossa personalidade que nós já nascemos com ele, né? Porque tem a ver com a nossa história reencarnatória, enfim. São questões da nossa personalidade, o signo da parte da fortuna. E como que nós vamos chegar ao objetivo por casa? Então, as características da casa é que vão determinar aí o sucesso ou o maior desenvolvimento. Então, se você tem uma parte da fortuna na casa 12, independente do signo, a casa 12 ela tem uma relação com aquelas questões que nós precisamos afrouxar os laços, ou seja, que nós não precisamos correr muito atrás das coisas. É como se tivesse um elemento de surpresa, de graça, de proteção na nossa parte da fortuna. Na realidade, por ser um ponto positivo, nós recebemos da vida as influências positivas que ela representa. E se investirmos na questão relacionada à casa, nós crescemos. Mas a casa 12 ela tem uma característica de ela ter questões que nós não precisamos agir muito diretamente. Basta que a gente aceite as condições as condições positivas do nosso ambiente e que a gente ceda. Ceder é uma característica da parte da fortuna na casa 12, ou seja, a vida vai trazer a você que tem essa parte da fortuna oportunidades de crescimento através do vínculo com outras pessoas. A casa 12 é uma casa de auxílio, de caridade, de envolvimento emocional. Então você cresce à medida que você reconhece a necessidade dos outros ou até mesmo a sua necessidade frente aos outros, ou seja, cada vez que você está mais em contato com os outros, você ganha mais em termos de parte da fortuna. Então, essa parte da fortuna vai colocar você ao longo da vida, desde que você aceite a cooperação dos outros e que você também coopere com as outras pessoas, que você alcance os seus objetivos, vai permitir que você tenha êxito, que você tenha facilidades. O ponto harmônico vai ser um ponto relacionado a uma ajuda que vem de fora. Ao longo da vida você vai perceber que você tem facilidade para que você receba das pessoas aquilo que você necessita. E isso, é lógico, não é o tempo todo que acontece na vida de ninguém. A questão da parte da fortuna acontece 24 horas por dia, todos os dias. Então, tem períodos na sua vida em que você vai receber ajuda, em que você vai identificar aonde você tem que atuar. É como se a gente tivesse uma certa forma de intuição. Se eu seguir por esse caminho, eu vou conquistar certas coisas. É uma parte da fortuna espiritual, está relacionado com ajuda espiritual também. Está relacionado com trabalhos espirituais, com uma direção mais espiritualizada da vida, espiritualista da vida. A casa 12 também tem a ver com aquelas questões relacionadas à fantasia, relacionadas a sonho, a coisas ilusórias, né? Então, se você tem algum tipo de trabalho ou ligação com essa área da vida, seja dentro tanto da espiritualidade, que aí já é uma outra questão, né? A espiritualidade e também a questão da ilusão de produzir sonho para a vida das pessoas. O que é a produção do sonho? É quando, por exemplo, uma pessoa trabalha numa área literária ou numa área artística, ou até mesmo na área da música, ou seja, visando fazer com que a pessoa tenha ali um certo desenvolvimento emocional, ou seja, com que a pessoa tenha uma harmonia. Pessoas que trabalham com atividades que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas no sentido emocional. A casa 12 ela tem uma ligação com aquilo que está escondido, né? Com as coisas escondidas.
Então, as coisas escondidas, aquilo que a gente não pode ver, mas que atua sobre a nossa personalidade, que atua sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo físico. Então, por isso que tem essa ligação com a espiritualidade. Também tem essa ligação com o sentimento, ou seja, com a produção de algo que venha a despertar o sentimento das pessoas. Isso pode acontecer através da arte, da música, através de alguma profissão em que você possa ter empatia pela pessoa, como, por exemplo, a psicologia, ou certos trabalhos relacionados a clarividência, ou relacionados à ligação com o astral, né, com o outro lado da vida, ou até mesmo no campo material, você produzindo material que faça com que as pessoas sonhem, né, que faça com que as pessoas queiram uma vida melhor, com que as pessoas tenham esperança. Trabalhos assistencialistas também, pessoas que têm uma casa 12 cheia, por exemplo, não necessariamente com a parte da fortuna, mas que tem uma casa 12 cheia, trabalham muitas vezes em ONGs ou em locais, em instituições em que ajudam as pessoas, em que recebem, abrigam, têm uma certa ligação de empatia com os outros. Então, essas profissões, nessas instituições, têm a ver com a parte da fortuna na casa 12, tanto para quem empreende como para quem presta serviço nessa área. Então tem a ver também com a área hospitalar. A casa 12 é uma casa que tem a ver com instituições onde as pessoas estão ali para se recuperar em todos os níveis. Tanto nos níveis das pessoas que vivem confinadas, como no nível das clínicas, clínicas no caso de internação, porque as clínicas de tratamento de saúde está mais a casa 6. A casa 12 são os hospitais, locais onde ficamos mais tempo. Precisamos ficar internados ou então precisamos passar por uma ajuda, um auxílio ali. Então a casa 12, ela também tem a ver com moda, também tem a ver com esse mundo que promove a beleza, mas é algo um tanto ilusório, porque as pessoas elas não vivem de moda 24 horas por dia. Então tem a ver com uma beleza, uma maquiagem, uma preparação para mostrar aquilo que é harmônico, para melhorar a sua qualidade de vida. Por isso que a casa 12 tem uma ligação com as artes nesse sentido. Ela não representa o pincel ou a tela. A casa 12 não representa o pincel ou a tela. Ela representa a emoção que está em produzir uma arte, Então, ela não representa especificamente os instrumentos musicais, mas ela representa a música. É aquilo que é produzido a partir dos instrumentos. Por não ser uma casa material, ela não representa o instrumento em si. Ela não representa a maquiagem em si, ela não representa o instrumento em si. Ela não representa a tinta. Ela representa aquilo que você sente da obra já feita. Ou então aquilo que você sente ao fazer ao produzir a obra artística. Aquilo que você pretende passar para os outros enquanto você está fazendo aquilo. Então não é o material com o qual ela é feita, e sim o sentimento que está envolvido com aquele que observa a arte ou que a produz enquanto se está produzindo. Então a casa 12 ela tem um lado assistencialista, um lado artístico, de uma produção de fantasia para a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas melhor. Então tem a ver também com como que você vai ajudar as pessoas a sair desse mundo de dias da semana. Então tem pessoas que trabalham com essa área, Ou seja, de coisas não muito concretas, de conhecimentos espirituais, de assistencialismo, de produção de fantasia, de sonho. Tem a ver com intuição. Então qualquer profissão, embora isso aqui não seja um vídeo vocacional, mas tem a ver com atividades que a parte da fortuna estimula você a conquistar e você acaba tendo um resultado positivo, porque essas atividades que a parte da fortuna na casa 12 essas atividades que tem a ver com a parte da fortuna então na casa 12, elas levam você a um progresso, só que não é um progresso material direto. Você acaba percebendo, é como se você chegasse a um determinado ponto da sua vida e você dissesse assim, a espiritualidade me guiou muito fortemente até aqui. Você pode não perceber aquilo enquanto está acontecendo, mas você começa a perceber, nossa, eu passei por esses períodos e quando eu olho para trás eu penso, foi difícil, mas não era tanto quanto eu imaginava.
Eu não tô querendo minimizar os seus problemas para você que tem parte da fortuna na casa 12, mas é porque você tem ajuda, né? A vida vai levando você a fazer escolhas e por certos caminhos, onde que você, por ser uma casa de fuga, né, dá a impressão de que houve meio que um livramento para você em determinadas situações. E isso tem a ver com uma sorte que muitas pessoas têm de estar no meio de situações conturbadas e conseguir sair ileso daquela situação ali. Então, esse é o ponto positivo e bacana aí da parte da fortuna na casa 12, que é um ponto harmônico sempre. É um ponto harmônico sempre. Então, a parte da fortuna na casa 12, se ela abriga algum maléfico, que no caso é Marte, Plutão e Saturno, né? Plutão mais recentemente, por ser um planeta de uma intensidade muito grande, quando você tem um maléfico na sua parte da fortuna, é porque esse planeta está na casa 12, muito provavelmente está, né, juntinho ali da sua parte da fortuna quando ele faz uma conjunção. Então, se você tem algum maléfico com a sua parte da fortuna, a gente considera principalmente a conjunção, quando o planeta está juntinho ali da sua parte da fortuna. Então, Marte, Saturno e Plutão. Como a parte da fortuna é sempre positiva, o máximo que pode acontecer com aqueles planetas ali, junto com a sua parte da fortuna na casa 12, é que você às vezes pode sentir um pouco de dificuldade ou as coisas atrasarem um pouco, mas elas chegam, porque a parte da fortuna ela está trazendo algo de positivo para a sua vida sempre, mesmo que haja um maléfico. O maléfico indica uma intensidade maior, uma dificuldade maior de reconhecimento ali daquela... talvez você não reconheça enquanto as coisas estão acontecendo, mas elas estão agindo nos bastidores de uma situação. Tanto a casa 12 como a casa 8 traz coisas que estão sendo gestadas, produzidas nos bastidores da sua vida. Ou seja, como se fosse uma proteção invisível. E a palavra invisível, ela é muito específica da casa 12. Né? As coisas invisíveis, mas que tem uma ação sobre a nossa vida que a gente sente, aquilo que a gente pode sentir. E se você tem algum benéfico ali na sua parte da fortuna, que no caso é Júpiter e Vênus, em conjunção com a sua parte da fortuna juntinho ali, por ela já ser benéfico, isso aumenta, potencializa todas essas características que eu falei em relação à casa 12. Então você passa a ter elementos de uma maior receptividade do ambiente com a Vênus. E a Vênus, ligada a essa parte artística da casa 8, ela torna a sua arte muito mais sensível e as pessoas muito mais sensíveis à sua arte ou à sua maneira de ser com as pessoas. Os seus relacionamentos ficam muito mais significativos. Então você fica muito mais à mostra, as pessoas percebem mais o seu carisma, você fica mais carismático ali, por exemplo, com a parte da fortuna na casa 12 com a Vênus. E com o Júpiter vem um elemento, que Júpiter é um planeta de religiosidade, de fé. Então a fé ela pode estar junto com a tua questão espiritual. Fé e espiritualidade não são sinônimos. Mas se você tem um Júpiter junto com a sua parte da fortuna, muito provavelmente você é aquela pessoa que acredita que vai ter e tem. Então tem um elemento de sorte junto aí. Tem um elemento de merecimento, tem um elemento social muito forte. Que está envolvido aí com o Júpiter na sua parte da fortuna na casa 12. Então, espero ter sido clara, embora a parte da fortuna na casa 12 seja... A casa 12 em si ela é uma casa mais difícil de entendimento, então às vezes a gente tenta explicar e nem sempre as pessoas conseguem entender a profundidade, o significado dessa maravilhosa casa do mapa de nascimento, que é a casa 12, uma casa psíquica. Então tem muito a ver sim com características psíquicas, com características espirituais e características daquilo que a gente não vê, mas que a gente sente de alguma forma. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.